Seja bem-vindo aqui à nossa aula introdutória de português. Meu nome é Kelly, eu estou aqui com você pelo Vitrine do Concurseiro. E na aula de hoje nós vamos aplicar a teoria. Vamos estudar conceitos sobre classes. As principais classes basicamente estudadas hoje serão substantivo e adjetivo. Além do sentido morfológico, nós também vamos ver um pouco mais restrito a parte mais da síntese também, para a gente entender aí a análise das frases, das orações posteriormente. Então vamos começar aqui para a nossa primeira parte. Já quero convidar você que não conhece aqui o nosso canal, é a primeira vez que você está aqui conosco, já se inscreva aqui no canal. Na descrição desse vídeo nós temos sugestões também, uma lista aí de nomes de espera para quem quer receber o nosso material. Vão ser resumos mais do que completos, principalmente do que você vê nessa aula de hoje, com muitos exercícios. Também teremos vídeos aqui gravados no canal, específicos com resoluções de questões que geralmente a sua banca, a sua prova aí vai cobrar. Então, vamos começar aqui entendendo o conceito aqui de classes, que são duas na língua portuguesa. Nós temos as classes, as variáveis e as invariáveis. Dentro das variáveis, nós vamos observar que elas vão seguir regras aí de concordância. Elas basicamente flexionam em número e gênero. Elas são que exemplos, né? Quem faz parte dessa classe variável já anota aí. São os substantivos, os adjetivos, os numerais, os pronomes, os verbos e principalmente os artigos. Eu vou dar um exemplo aqui de uma oração aqui que tem a estrutura aí variável. Por exemplo, nós temos João é bonito. Bonito, né? Ele entra aqui no lugar de gênero, bonito. Joana é feia. Olha só, o gênero aqui tá concordando, né? Se é João, é bonito. Se é Joana, é feia. E seus filhos são medianos. Os seus filhos aqui tá ainda olhando para essa questão de construção total da frase, mas seus filhos é número, né? É numeral, são medianos, tá tudo combinando. Filhos com medianos, porque são vários, né? Então eu tenho que caracterizar aqui medianos com uma concordância. Percebe? Eles vão se concordar, né? Todo mundo vai estar alinhado. Já os invariáveis, né, que é a segunda opção, eles não têm flexão, eles não vão concordar, que eles não vão buscar concordância. Então, a gente tem exemplos aí como advérbio, a conjunção, a preposição e a interjeição também entra aqui. Vou dar um exemplo de classes invariáveis. Vamos voltar lá no João. João, ele anda apressadamente. Apressadamente não existe apressadamentes. É só apressadamente, né? Ele não varia. E a Joana? A Joana lentamente. Lentamente não existe. Joana lentamente, não. É só Joana lentamente. Ela vai andar aí lentamente. Então, João andou apressadamente e Joana lentamente. Então, faz parte aí de exemplos de classes invariáveis. Agora, vamos nos aprofundar um pouquinho aos substantivos. Substantivo é basicamente a classe. Vamos até tirar aqui um pouco o zoom para a gente poder enxergar melhor. Estamos falando de uma classe que vai dar nome. Nome para quem? Para seres, para coisas, para sentimentos, para qualidades, para ações, né? São palavras que vão nomear um tudo, né? Como a gente vai sintetizar e se localizar, principalmente no mundo, se comunicar. Eles vão variar em relação ao quê? A gênero, número e também a grau, tá? Muito importante. Eu vou ter algumas classificações que elas caem muito em prova e que é muito importante a gente entender elas, principalmente para questões de complemento nominal futuramente. Inclusive, na aula de hoje a gente vai começar já a falar um pouquinho disso. Então, eu tenho lá, classificação. Um exemplo aí de classificação, nós temos o primeiro, que é o primitivo. É aquele que não origina outra palavra, tá? Ele não tem afixos, no caso, prefixo ou sufixo. Um exemplo de palavra aí que é primitiva é a própria palavra mulher. Não dá para você ver uma origem em outra palavra, ela é a origem, né? E aí eu tenho os próximos níveis de classificações como derivado. Ele vai derivar do primitivo, ele vai trazer afixos, inclusive.
ele vai ser, por exemplo, usando ainda o exemplo da mulher, é mulherão, né? A gente pode ver aí nesse sufixo aí. Outro tipo, nós temos o simples, que é uma única palavra, um único radical aqui na formação. Eu vou usar um exemplo aqui, por exemplo, o homem. Tem uma curiosidade que a gente pode colocar como uma observação bem interessante, é que se eu pegar, por exemplo, a palavra casa, ela pode ser tanto primitiva, porque é uma palavra primitiva, como uma palavra simples. Foi uma das observações assim que eu tive quando eu estava estudando. Poxa, qual que é a diferença, né, de um de outro? Primitivo e simples pode ser a mesma coisa, dependendo aí da palavra, né, já que eles têm origens aí. Eu já tenho que observar, às vezes, como é que eu vou utilizá-lo, né? A outra classificação, os compostos, né, que é uma única palavra aí, também um único radical, como, por exemplo, mais de uma palavra, né, e mais de um radical, como homem-bomba. Aí eu vou ter aqui também um outro exemplo de classificação como comum. Ele é uma espécie geralmente aí representativo, por exemplo, uma cidade só. Temos também como classificação o próprio, né, que é um indivíduo aí bem específico, como por exemplo, vou citar a Maria. Maria é um indivíduo, substantivo aí próprio. Outro tipo de substantivo, concreto, atenção. Ele aqui é um ser que existe por si só. Ele é autônomo, por isso que também é concreto. Ele pode ser material, espiritual, real e até mesmo imaginário. Cuidado com isso, tá? Porque a grande pegadinha, não sei por que a gente aprendeu isso na escola, concreto é tudo que existe, abstrato que seria real e não real, imaginário, né? Cuidado com isso, porque até mesmo o imaginário, ele é concreto. Por exemplo, fada, Deus, né, com letra maiúscula, esse relacionando aí ao lado mais espiritual, ou até mesmo um ser, né, que existe por si só como um menino, né? E mais o que vem então a ser esse bendito diacho de abstrato, né? Já que eu achava que era tudo que não era real, né? Que era principalmente parte do imaginário. O abstrato, ele vai indicar ação ou estado, preste atenção. Ele pode ser também sentimento ou até mesmo uma qualidade. Ele vai entrar também como possibilidade de um conceito. Então, eu posso ter como coragem, a criação, eles são abstratos. E aí eu tenho o substantivo também aqui para finalizar, que são os coletivos, né? Onde eu tenho uma pluralidade aí de seres, como por exemplo cardume, que são de peixes, né? Alcateia, que são de lobos. Esses são as possíveis classificações que existem aí para o substantivo. E deixa eu falar uma observação que é importante sobre essas classificações, é que ela não é fixa e muito menos absoluta. Ela vai sempre depender do contexto. Como, por exemplo, Kelly, eu tenho lá, Judas foi um apóstolo. Judas aqui, ele é um substantivo próprio, tá? Nesse caso. Judas foi um apóstolo. Agora, se eu pegar, o amigo revelou-se um Judas. Judas aqui não é substantivo mais, ele entra como próprio, né? Ele entra como um substantivo aqui comum, porque ele está se relacionando como traidor, né? Um Judas, nesse caso. Outra opção, a gente tem a saída, é o estudo. Eu tenho saída aqui, nesse caso, como algo abstrato, como uma solução, né? Qual que você tem, né? Solução para você melhorar de vida. A saída é o estudo, né? Queremos melhorar de vida, então estude. Uma forma, né, de você sair da condição atual que você está hoje e mudar para algo melhor. Estude. Ou, por exemplo, a saída é o incêndio, é logo ali, né? Saída de incêndio é bem ali. Esse saída aqui nesse lugar, ele tá sendo como algo mais concreto. É uma porta mesmo que você está buscando, porque se estiver pegando fogo ou se acabou a luz do cinema, você vai querer procurar a saída ali, né? De incêndio para você poder sair, né? Mesmo que não tenha fogo. É algo concreto, é literalmente aqui a porta. Então, a gente vai observar também que o substantivo ele vai acompanhar alguns tipos de flexões. Como eu disse, eles são variáveis nessa essa classe aqui é variável. Então, eu posso ter flexão de gênero, onde a gente tem o feminino e o masculino, muito claro isso, mas a gente tem alguns conceitos que a gente tem que prestar bastante atenção que existem aí dentro. Eu tenho
A flexão que ela é biforme, ou seja, ela vai mudar de forma, né? E vai indicar gêneros diferentes. Inclusive, a gente costuma usar muito. Eu vou citar um animal, lobo. Eu sei que existe loba, lobo, loba. Então, é biforme. Os uniformes, né? Eles apresentam uma única forma, né? Ele vai indicar ambos os gêneros, ou seja, não vai ser o lobo, a loba. Vai ser o estudante ou a estudante. Eu tenho aqui a presença do artigo, inclusive, aqui me auxiliando a entender, né? É uma forma, ou seja, estudante, para indicar ambos os gêneros, o ou a estudante, tá? Uniformes. E existem ainda subdivisões dentro desse caso aqui dos uniformes, né? Que são bem complexos para a gente analisar. Nós temos aqui epsenos, que são, por exemplo, os animais, que só tem um só gênero, por exemplo, feminino e masculino. Eu tenho a águia, não existe o águia, é só a águia. Então, ele é um só gênero aqui no caso. A gente sabe que tem ambos os sexos, né? Mas é a águia, tanto feminino como masculino. Ou, por exemplo, a cobra, não é o cobra, é a cobra. Nós temos os sobrecomuns, né? Que são pessoas aí de ambos sexos, né? A gente vai ter a criança, a gente vai ter o cônjuge, né? Também ele entra aqui. São pessoas de ambos os sexos, tá? E comum de dois gêneros, nós temos uma única forma, nesse caso, que pode ser masculino e feminino, né? E a gente vai ter também aqui distinções que vão ser, por exemplo, o artigo, um pronome, um numeral, como, por exemplo, o chefe ou a chefe. É bem parecido com aquele exemplo que nós demos lá no início, né? Quando a gente dá um nice to meet you aqui para esses uniformes. É comum de dois gêneros. Vamos pensar na formação agora desse substantivo, propriamente falando. Nós vamos ter um reconhecimento aí, basicamente, né? De como eles podem, principalmente, ser formados. Quais são as principais terminações que acontecem, né? Por exemplo, nós temos a formação dele de palavras que são primitivas, né? Que é uma forma bem original, lembra? Sem afixos, sufixo ou prefixo. E os derivados, né? Que já tem sufixos, né? Por exemplo, nas terminações, que é muito comum isso, né? Ou seja, os derivados têm origem do primitivo e são acréscimos de afixos, tá? E nós temos exemplo aí, por exemplo, faca. Vamos colocar um sufixo aí, facada. Calvo, calvície. Né? Amargo, amargor. Né? Nós temos aqui esses exemplos, esses 3 exemplos que eu dei agora, eles são sufixos aqui substantivadores, eles recebem esse nome. Mas a gente tem outros tipos também, né, de formações, que são por meio da derivação regressiva, ou seja, tem um abstrato lá que vai indicar, né, a ação, lembra, abstrato, indicação, por meio de uma redução. Atenção, o exemplo aqui, cantar, eu não cantarear, né, eu canto. Ou o exemplo, almoçar, né, almoço, a gente está reduzindo, né, regredindo um pouquinho. Aí eu tenho também a nominalização de outras classes, ou seja, formas nominais. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou pegar a palavra fazer. Fazer, eu posso levar ela para o gerúndio, ela vai virar o quê? Fazendo. Fazer, eu posso levar para o infinitivo, ou seja, fazer, fazer, né? Ou levar para o particípio, que é fazer, no caso, ele vira feito, feito. Então, são 3 formas aí possíveis da gente levar para essa nominalização aí de outras possíveis classes. Então, nós temos uma observação aqui muito importante, né? O artigo, ele substantiva qualquer classe, tá? E o nome, inclusive, disso, né? A gente pode ver como, por exemplo, o fazer é melhor que esperar. Esse fazer, ele é um verbo a princípio, mas o fazer aqui, ele está como substantivado, então ele não é mais um verbo. Ou, por exemplo, o porém deve vir após a vírgula. Esse porém, ele, na origem dele, ele basicamente é uma conjunção, mas ele aqui ele está substantivado. O nome disso, dentro da língua portuguesa, é derivação imprópria. Ela é uma palavra de uma classe que vai estar em outra classe, dependendo do contexto.
fazer aqui como verbo, ele vai ser substantivado. Ou, porém, aqui é uma conjunção, comumente usada como conjunção, só que está substantivada por conta de todo o contexto que ele está inserido. Tranquilo aqui? A gente tem aqui a questão das flexões. Flexões, principalmente de número, né? Que a gente está falando aqui, que a gente encontra substantivo simples, né? Que tem um acréscimo aí de um S no final, que são bem comuns a gente ver, né? Ou até mesmo outras terminações que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por exemplo, ônix ou tórax não tem outra palavra no plural. Não existe ônixes. Não, é ônix, até para o plural. E temos também outras palavras que vão só usar no plural, como, por exemplo, fezes, férias. Não existe féria, né? Férias. Não existe fez, é fezes, né? É a palavra em si. Ou também a gente tem dentro desse substantivo simples ainda 2 ou até mesmo 3 formas no plural, né? A gente tem, por exemplo, a forma de charlatões ou charlatães. É correto falar anãos ou anães, é correto se falar assim. E olha só, esse é com 3 possibilidades. Vilãos, vilões e vilãs. Tá certo os 3, tá? São particularidades que a gente tem que observar dentro do substantivo aqui simples. Agora, vamos prestar atenção, muita atenção, porque são eles que a sua banca costuma cobrar muito, principalmente quando a gente vai falar sobre as exceções, né? Que são os substantivos aqui com flexão, no caso, compostos, né? A regra geral é que quem varia, varia. Ou seja, as classes variáveis, elas pedem para variar, então coloca ali, né? S. Agora, se não varia, não vai variar, tá? Ou seja, as classes invariáveis, você não vai colocar um S onde não é variável, né? Invariável não vai ter um S lá, né? Não tem a concordância, lembra? Então, a gente tem, por exemplo, aqui, eu tenho o caso de um substantivo com outro substantivo, como, por exemplo, couve, flor. Eu vou pegar couve e flor, vou colocar plural nos dois. Couves, flores, são 2 substantivos, eles variam, tranquilo? Agora, eu posso pegar adjetivo mais substantivo, como, por exemplo, baixo, relevo. São 2 classes que vão variar, então, baixos, relevos, tranquilo? Agora, as benditas exceções, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Tem a primeira forma que a gente observa que, segundo o substantivo, vai especificar o primeiro. Ele vai ser por tipo, por semelhança ou por finalidade. Então, a gente tem que analisar todo o contexto quando a gente estiver lendo a frase, tá? O segundo termo, ele é delimitador. Logo, não varia, ele fica no singular. Mas temos uma observação aqui importante sobre isso. Ele pode variar os dois, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Banhos Maria. Também é correto falar que é banhos Marias, tá? Licenças maternidade. Licenças maternidades também tá certo. Então, eu tenho o primeiro. Aqui, caso banhos Maria. Marias, né? Eu tô falando aqui, mas como um tipo. Ou licenças maternidades, né? Aqui também vai entrar. Outro tipo de exceção é quando o substantivo ele acompanha mais uma preposição, mais um outro substantivo. Olha que loucura, substantivo, preposição, substantivo. SPS. Apenas o primeiro item vai flexionar nesse caso. Então, observe. Pé de moleque. Pés de moleque. De moleque não tem o S no final. Não coloque no plural. Ou pôr do sol, pores do sol. Só que atenção, esse pôr aqui ele está substantivado, porque pôr na origem dele é verbo, mas aqui ele não é verbo. Ele está substantivado. Olha só que interessante, como um exemplo ele pode trazer aquela questão da derivação imprópria, né, aqui para o nosso estudo. Nós temos outra questão também, olha só que interessante, derivação imprópria. Guarda. Ele pode trazer a ideia de verbo ou de substantivo. Quando ele traz verbo, geralmente a gente utiliza ele como guarda-roupa ou guarda-chuva. A segunda
segundo termo, ele vai flexionar, ou seja, vai ficar guarda-roupas, guarda-chuvas, tá? Então, a gente tem aí esse verbo. Ou até mesmo no lugar de substantivo, guarda noturno. Aqui, no caso, guarda é um substantivo, né? Noturno também, só que ele é um adjetivo, né? Então, ele pode variar. Então, os dois vão flexionar. Então, guardas noturnos, ok. Os dois aí vão levar o S no final. Outro caso aqui de substantivados, né? A gente tem a palavra mal-estar. Mal, aqui ele tá tendo assim, aqui o lugar de advérbio. O estar é substantivo. Advérbio, lembra? Ele não varia, então não tem S. Mas o estar aqui, ele a princípio, ele é, né, verbo, mas como eu falei, ele entra como um substantivo aqui. Então, vai ser ele que vai levar o S, mal-estares, tá? Por conta do caso como um todo. Louva a Deus. Louva a Deus. Não vai variar, tá? Um caso aí pra gente observar. Vamos falar sobre grau. Um grau aí pra gente poder dar um avanço aqui. A gente tem diminutivo ou aumentativo. Eles vão ter valores aí discursivos. E a gente observa, ó. Quando a gente vai falando sobre afetividade, ele vai aparecer assim. Olha o cachorrinho que eu trouxe, né? Esse cachorrinho aí no diminutivo, ele tem um lugar aí de afetividade, basicamente. Olha o que eu trouxe para você, né? Bonitinho, carinhoso. Mas quando ele aparece também como depreciação ou até mesmo ironia, ele vai aparecer, queridinho, devolva o que roubou. Olha só, né? Ele tem uma depreciação, devolva o que roubou, né, também. Ou até mesmo um outro sentido aí, um valor discursivo mais pejorativo. Que sujeitinho descarado. Olha só como ele tá sendo até irônico, né? Só que sendo pejorativo, né? Eu tô usando os três, perceba, cachorrinho, queridinho, sujeitinho, tudo no diminutivo com questões de afetividade, né? Depreciação ou lado mais pejorativo. Tem que observar todos esses contextos, hein? Cai muito em prova. Eu tenho diminutivo com presença no sufixo, né? Eu tenho os mais comuns, são zinhos, como animaizinhos, ou zitos, coraçõezitos, né? O sufixo, geralmente, ele é correto, assim, de duas formas, né? Como, por exemplo, colherzinha ou colherinha. Os dois estão certos, eu poder falar desse jeito, tá? Muito interessante. Aqui, a gente vai trazer um olhar um pouco mais além da morfologia, já entrando na sintaxe, porque ela já faz muito sentido já eu falar agora, porque vai falar mais pra frente também, mas a gente vai acostumando com o termo. Quantas vezes a gente puder ver mais, melhor vai ser, né? Então, sintagma aqui é uma ou mais palavras que vão ter aqui a unidade sintática, ou seja, existe um núcleo, a gente vai procurar um núcleo, que eles não são separados, tá? E são ligados aqui, principalmente sintaticamente. Eu tenho tipos, né, de sintagma aqui. Elas podem ser nominais, verbais ou adjetivas. Aqui, nesse caso substantivo, nós vamos estudar as nominais, veja só. Elas têm um núcleo nominal, ou seja, uma palavra principal, um nome, geralmente substantivo. Então, ele é seguido de determinações, né? Os artigos, os adjetivos, né? Todo mundo que está ali orbitando. A gente tem um exemplo, o homem presidente. O homem aqui presidente. Esse homem presidente, ele aqui tem um núcleo, né, nominal. Homem só é o núcleo. Cuida do futuro. Ele que é o nosso substantivo, inclusive, para ser analisado. Momento Jabá Time, para você que ama papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. Vamos agora ver o papel sintático, mais a fundo ainda sobre esses núcleos, né, e as funções que o substantivo pode entrar, né, e exercer. Nós estamos falando de uma comunicação, então a gente tem um lado classe, né, o substantivo, e o outro lado a função sintática, eles são indissociáveis. Vamos ver. Eu consigo identificar primeiro o substantivo por meio da função sintática nominal, ou seja, o nome dele. Então, ele pode aparecer
como, dentro da sintaxe, como sujeito, como objeto, coadjunto adnominal ou complemento nominal. São esses 4 que eu tenho que observar. O substantivo aqui, ele é o núcleo da função, o elemento ali central, até mesmo principal para ser falado. Esse substantivo, ele pode ser modificado por quem? Pelos satélites, né, que estão em volta, como, por exemplo, os artigos, numerais, adjetivos, pronomes, eles vão concordar sempre com o substantivo. Vou pegar um exemplo aqui de frase para a gente analisar. Os seus 5 patinhos amarelos nadam lá na lagoa. Os, ele entra aqui como artigo, ele é variável, né? Seus é pronome possessivo. 5, numeral, aí, ele entra como também aí adjetivo, né? Patinhos é o nosso sujeito, que é o substantivo, né? O núcleo, se a gente analisar. Amarelos, adjetivo, nadam como verbo e na lagoa é uma locução adverbial que mostra o quê? Um lugar que aqui nesse caso não é nas lagoas, porque ele é invariável, tá? Cuidado com isso. Ou outro exemplo, vamos pegar aqui, o meu violão novo quebrou. Essa parte do meu violão novo é o que a gente pergunta, né? O que quebrou? Né? Porque a gente pergunta, né? É o meu violão novo. Então, eu tenho aqui o violão como termo que vai nomear um objeto, que é o nosso núcleo aqui do sujeito. E tudo que está em volta, o meu novo, são acessórios, né? Estão aqui como satélites aqui ao nosso redor. Outro exemplo, tenho medos de bruxas. Bruxas, né? É complemento nominal. Bruxas aqui também é núcleo, substantivo. Do que eu tenho medo? De bruxas, né? Complemento aqui nominal. A gente vai ver já sobre esses complementos nominais logo mais, tá? Tranquilos. Vamos ver o papel aqui ainda sintático, né, desse substantivo, observando as classes da palavra. Eles podem vir classificadas substantivas, né? Como, por exemplo, o lugar lá da função, que vai substituir o nome, ou o papel de substantivo, que vai vir no lugar como um núcleo, tá? Vamos pegar um exemplo. Minhas mãos estão limpas. Lave as suas. Suas o quê? Mãos, né? Não precisa nem falar. Mãos ali tá meio que escondidinho. Né? Suas, ele entra aqui como pronome possessivo aqui totalmente. Ele entra com um valor suas, na verdade, pelo contexto, como um substantivo, substantivado. Ou seja, ele substitui, né? Não preciso falar mãos. Tá implícito ali. Vamos agora pensar um pouco mais sobre tudo isso que a gente viu, né? Pensar nessas derivações aqui impróprias, elas vão trazer e solicitar que a gente tenha uma atenção especial para essa formação do substantivo. Para agora partimos e entendemos os adjetivos. Mas antes eu já quero pedir aquela chuva de like para você que está assistindo aqui, né? Está acompanhando essa aula. Muito importante você deixar aqui a sua contribuição. Ela vai ajudar muito o nosso canal a continuar crescendo e a gente continuar trazendo mais aulas para você. Então já curte aí, deixa a chuva de likes. Bom, adjetivos, eles referem-se ao substantivo, tá? É uma órbita do substantivo, tá? Ele é o termo valor substantivo, tá? Ele vai atribuir o quê? Qualificação, condição e estado. Deixa eu abrir aqui, né? Atribuição de qualificação, condição ou até mesmo estado aí, né? Ele restringe ou não o sentido dele, tá? Ele pode ser né? Pode ser não, não pode ser invariável, ele é variável. Ele vai concordar em gênero e número, atenção com isso. A gente tem um exemplo, por exemplo, homem mau, homens maus. Casa arruinada, casas arruinadas, né? Pra gente poder observar como é que aparece. Homem, substantivo, mau, o adjetivo. Ele pode ser substantivado, olha só. O céu azul, o azul do céu. Ele substitui adjetivo, né? Quando a gente substitui um adjetivo, nós temos uma locução, uma oração aí adjetiva para a gente poder observar e estudar. As classificações em relação aos adjetivos são simples, né? Tem um radical, como por exemplo, eu vou pegar a primeira palavra, estilo literário. Literário aqui, ele é um radical, um adjetivo simples.
Composto tem mais de um radical, é bem parecido, né, lá com o nosso substantivo, né? Então eu tenho aqui estilo lítero musical. O lítero musical é composto, tem mais aí de um radical, né? Primitivo, ele não deriva de outra, né, origem, ele é a origem, né? O homem bom, bom aí é o adjetivo de origem. Derivado, ele forma de outra palavra, como por exemplo, ele é bondoso, que vem de bom, né? Nós temos o sufixo aí idoso. Explicativo também, ele pode ser explicativo ou restritivo, porque ambos vão falar sobre as suas características, tá? Mas vamos ver primeiro qual que é a diferença sobre o explicativo. O explicativo, ele é inerente, é geral, ele é do ser, como exemplo, um homem mortal. O homem não é mortal, o homem é mortal. Ele é uma característica aí do ser. Agora, quando eu pego restritivo, é uma característica não própria. Por exemplo, um homem valente. Um homem não é valente, é um adjetivo, né? Restritivo, inclusive. Não é uma qualidade que vai ser, né, olhar para a realidade. Outra forma de a gente falar sobre adjetivos, né, as classificações, adjetivo gentílico, que está relacionado a povos, raças. Atenção, eu posso chamar um israelita aqui como exemplo, né? Povos, raças. Diferente do pátrio, porque o pátrio ele está direcionado a cidades, estados, países, continentes, né? Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o israelense, né? Ele é israelense. Cuidado para não confundir israelita com israelense, né? Um é povo e o outro tá me dizendo qual que é o nome do estado, né? De onde ele está, né? Do país que ele está. Também pode ser. Então, o pátrio, ele tem informação aí de principais terminações, como, por exemplo, eu vou me tratar com português, com goiano, olha só, goiano, fluminense, o ense no final, catalão, o o no final, mongol, o o no final, o europeu, o eu aí no final, o asiático, ático aqui no final, panamenho também, o enho no final. Eles são grifados tudo com letra minúscula, hein? Cuidado, não vai colocar letra maiúscula, tá? Vamos falar sobre a questão sobre uniformes, né? Uma só forma. Eu tenho masculino e feminino que vão ser terminados em A, como por exemplo, hipócrita. Em E, constante. Ar, exemplar. Ar, como exemplar. Or, superior. S, com relés, né? Meros relés. Z, feroz. E M, de ruim, né? São os uniformes aí são terminados costumeiramente com esses fins. Vamos falar sobre as exceções, né, da flexão nos compostos. Isso a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Vamos falar sobre o plural dos adjetivos compostos, né? Como a regra geral, a gente reduz a primeira parte, o segundo item vai no plural. Eu tenho luso-americanos. Luso não tem plural, só a segunda parte que vai americanos, o S no final. É a nossa regra geral para compostos. Mas temos as exceções que a banca adora cobrar. As exceções, então a gente já vai falar delas agora. Adjetivo composto, onde eu vou ter adjetivo mais substantivo. Se houver um substantivo, nenhuma parte vai variar. Por exemplo, amarelo, ouro. Né? Eu tenho amarelo, adjetivo, substantivo, ouro. Verde, oliva. Verde, adjetivo, oliva, substantivo. Não vou colocar S em nenhum deles. Adjetivos compostos, eles, no caso, quando são invariáveis, por exemplo, azul, marinho, né? Furta, cor, sem terra ou 0 quilômetro. Não tem variação, são invariáveis, tá bom? Aí tem que observar toda a palavra, né? Para perceber que eles são invariáveis por conta da formação deles. Agora, falando dos adjetivos aqui, depois de falarmos dessas exceções aqui das flexões do composto, que a gente tem que prestar bastante atenção, e quanto mais a gente praticar, melhor será. A gente tem a questão do valor subjetivo, né? Quando a gente fala de valores. A gente tem uma expressa aí opinião, que são os opinativos geralmente. Eles são acessórios, eles podem ser retirados aí sem nenhum prejuízo gramatical. Atenção, temos como exemplo o carro bonito, turista animado. Ele tem uma opinião, estou oferecendo aqui minha opinião. Bonito. Bonito é muito relativo. O que é bonito para mim pode não ser bonito para você. Animado também. Animado pode ser animado ou não animado, né? Quando a gente tem um valor já objetivo,
a gente tem uma qualidade aqui de fato, né? Ele não vai depender de nenhuma interpretação, ele vai ser para todo mundo aquilo. Então, eu vou ter carro preto. Não tô achando que é preto mesmo. E turista japonês. Ele é japonês mesmo, não é um achismo, né? A gente vai ter adjetivos de relação, caem muito, despenca em vários tipos de provas, esses adjetivos de relação. Eles são bem objetivos, né? Como não aceitam variação de grau, eles não podem deslocar-se livremente, aí felizmente. Posiciona sempre após o substantivo. Esses adjetivos de relação aqui, eles são derivados aqui de substantivos, tá? Atenção, nós temos uma relação aqui bem básica, algumas, né? Na verdade, tempo, espaço, matéria, finalidade, propriedade e principalmente procedência, tá? Atenção nisso. Os adjetivos a gente pode categorizá-los, né? Como uma função aí técnica, objetiva, né? Com mais precisão aí no seu significado, inclusive para restringir, né? Por exemplo, uma nota mensal. O mensal aqui é especificamente relativo ao mês, né? A gente está categorizando, restringindo ele. Ou movimento estudantil. Estudantil é feito por estudantes, não é feito por médicos, não, tá? Ele é feito por estudantes, tá? O que é errado a gente pensar? Cuidado, errado, não vai existir isso. Português, vinho, ou vinho muito português. Não existe isso. Essa categorização aqui, ela tem que ser objetiva, que é diferente de eu expressar opinião, tá? Muito português. Português vinho. É o que a gente tem que tomar cuidado e levar em resolução para casa, tá? Falar agora da função sintática dos adjetivos, a gente vê ele como primeiro sentido qualificador, tá? Ligado a um substantivo, isso a gente já entendeu, que tem funções sintáticas, quais são? De predicativo ou adjunto adnominal, na sintaxe a gente estuda eles, né? Na morfologia, o adjetivo ele pode ser o quê, né? Ter uma classe aí própria, né, que é um ser, ou outras classes, que é realmente quando ele vai exercer papéis e funções que não são próprias, né, dele ser, existir. Então, eu tenho o meu violão novo quebrou. Tadinho do meu violão, não vou poder tocar ele. O violão é o substantivo, que nesse caso, olhando sintaticamente, ele é núcleo. O meu, eles são adjetivos. E quando eu olho na sintaxe, a gente vê adjuntos adnominais. Mas o papel principal do o, lembra, ele é artigo na origem. O meu, é pronome possessivo. E novo, ele está aqui exercendo na sintaxe adjunto adnominal como papel, né? Mas ele também aqui ele entra como adjetivo dentro da morfologia, né? É a função lá, o papel de ser. Mas aqui, como outra classe, função ao redor, né? Satélite do violão, né? Que violão é o substantivo, núcleo. Ele está exercendo um papel-função um pouco diferente. Logo, quando tem o papel adjetivo, ele vai estar ligado a adjunto adnominal. Então, falar que o meu novo são todos adjuntos adnominais. Tranquilo? A banca sempre pede da gente, então a gente tem que tomar muita atenção com isso que eu vou falar. Uma classe pode exercer papel ou função de uma outra classe. Logo, fica muito tranquilo eu observar que o objetivo, um adjetivo, ele vai poder exercer o quê? Adjunto adnominal, onde ele vai modificar direto o substantivo, junto ou acompanhando. Por exemplo, eu tenho a vida solitária. Vida aqui é substantivo. Solitária, adjunto adnominal. Ou ele também vai poder exercer um papel aí de predicativo, que pode ser tanto do sujeito como do objeto. Então, o adjetivo ele não está junto, separado aqui no caso, ou fora. Ele tem um exemplo aqui que a gente pode observar, a vida. A vida aqui, né, junto, vida como núcleo, está solitária. Solitária porque ela é um predicativo do sujeito a vida. Já acho a vida muito solitária, a vida aqui, né, tá ainda junto aqui, mas com acho na frente, a gente observa solitária, ele entra como predicativo do objeto. A vida aqui, a vida entra como objeto.
a gente tem um efeito de troca aqui de ordem. A gente tem uma expressão nominal, onde a gente tem substantivo mais um adjetivo. E a observação, núcleo é nome, substantivo, guarda, ele é meio que, entre aspas, o lugar natural dele. Então, eu tenho que observar as possibilidades que vão acontecer nesse caso primeiro. Quando não muda a classe ou sentido, eu tenho cão, bom. Cão é substantivo, bom, adjetivo. Ou bom, cão. Olha só, bom ainda continua sendo adjetivo. E a cão vira substantivo, né? Eles não mudam aqui o nosso sentido. Ou quando eu tenho algumas situações onde eu vou mudar o meu sentido, mas não vou mudar a classe. Como, por exemplo, o candidato pobre. O candidato aqui é o substantivo e o pobre é o adjetivo. Então, eu tenho recursos financeiros. Pobre candidato. Pobre entra como adjetivo. Percebe? Ele continua sendo adjetivo nos dois casos. Candidato também é substantivo. Eu mudei a ordem, né? Os sentidos dele. E aqui, o candidato, aqui no caso, ele entra como coitado, né? Pobre de coitado. Um é de recurso financeiro e o outro é de coitado. Eu posso ver também um terceiro exemplo que eu tenho a mudança da classe, onde ela vai mudar necessariamente também o sentido. Não tem como não mudar, tá? Nesse caso. Ele vai mudar uma mudança aí de foco, mesmo não parecendo. Então, atenção. Alemão comunista. Comunista aqui, ele poderia ser, por exemplo, alemão guitarrista, mas ele não é. Então, ele tem a função de ser alemão comunista. Então, alemão, um substantivo, comunista, adjetivo. Ou comunista alemão. Olha só como muda o sentido. Comunista é um substantivo, alemão, adjetivo. Ele é nascido na Alemanha, por isso que ele é um comunista alemão. Quando é muito difícil de a gente conseguir observar essa questão de substantivo, logo adjetivo, a gente primeiro considera o primeiro termo sempre como substantivo e o segundo adjetivo, né? Se a gente tiver muita dificuldade de perceber. Vamos falar sobre as locuções adjetivas. Primeiro entender essas locuções adjetivas, o que são. São grupos de palavras que equivalem a uma só. Elas são formadas por preposição mais substantivo, ó, preposição. Ela vai substituir um adjetivo na função e aí ela vai se tornar aí adjunto adnominal. Doideira, né? Calma. Eu vou dar um exemplo. Homem covarde. Homem sem coragem, né? Eu tenho aqui um estudo aprofundado aqui, casos semelhantes, né? Mas que não pode ser visto ou substituído como adjetivo. Eles são complementos nominais, porque ele tem um completo sentido de uma palavra. Por exemplo, construção de muro. Vou falar mais sobre isso, guarda aí, não se desespere, tá? Porque a gente está falando disso agora e vou falar também disso no futuro, tá? Mais para frente. As locuções adjetivas estão dentro da morfologia. Já os adjuntos aqui adnominais estão na sintaxe. Eles se referem ao substantivo. Eles são substituídas por um adjetivo equivalente aqui no caso. Ou trazem essa relação de posse, de pertinência, né? Vou dar um exemplo. A coluna tinha forma de ogiva, né? A coluna tinha forma ogival. Eu tenho outros exemplos aqui para a gente pensar esse ogiva com ogival. Por exemplo, irmão, fraternal, de lobo, lupino, de sonho, onírico, entre muitos outros exemplos de aqui que a gente vai observar. Mas nem sempre teremos saberes, né? O adjetivo perfeito, né? Como saber ele é. Então, atenção, a gente tem uma forma muito importante. Se ela é relação ativa ou até mesmo de posse, a gente tem um entretermo preposicionado e substantivo a que se refere, tá? Eu vou dar exemplo. As músicas do pianista são lindas, né? Elas são apenas qualificação aqui nesse caso. Não pede complemento, tá? Observação nesse caso. Não podemos substituir por um adjetivo, porque pianista, do pianista é a locução adjetiva. As músicas não pedem complemento nesse caso. As músicas, tá pronto. Do pianista, locução adjetiva, ele é ativo, ele é de posse aqui nesse caso. Não podemos substituir aí por um adjetivo. Parece locução, mas será valor substantivo completo, aí sentido, substantivo, um abstrato que vai derivar aí de ação. Logo, é complemento
nominal, tá? Principalmente aparece aí, viu o substantivo abstrato, eu posso até entender que ele já é complemento nominal, tá? Então, cuidado, tá? A gente vai falar isso mais pra frente, mas vamos dar já esse oi para ele. Exemplo aqui, a invenção do carro mudou o mundo. A invenção do quê? Olha só, de que a pergunta. Do carro. Carro não é qualidade aqui, né? Ele precisa de um complemento necessário antes até, né? Mudou o mundo. O complemento aqui é necessário, né? De que é a invenção? Então, eu tenho sentido aqui passivo, diferente daquele outro que não precisa de complemento. As músicas por si só já respondeu o rolê. É complemento necessário. Não é uma locução adjetiva aqui, porque precisa de complemento. E o termo não funciona como adjetivo. Então, vamos resumir aqui. Um substantivo abstrato, derivado de ação, com o termo seguinte inicial da preposição de. Olha só, ele entra no sentido passivo. Logo, é um complemento aqui nominal. Tranquilo? Aqui, para falar ainda sobre graus, né, dos adjetivos, já para finalizar basicamente esse conteúdo dos adjetivos, vamos falar sobre os graus. Eu tenho que são qualidades que podem ser tanto comparadas e com intensificadas em reflexão aí de grau comparativo, ou qualidades superlativas. Então, quando eu falo comparativo, ele pode ser de superioridade, inferioridade ou até mesmo de igualdade, tá? Eu sou mais ou menos ágil que você. Eu também posso colocar do que, né? O do, ele é facultativo aqui no lugar. E ele tá mais ou menos num sentido aqui mais de superioridade. Outro exemplo, sou tão ágil quanto como você. Ele entra aqui no lugar de igualdade. Palavras que são terminadas em or, ele vai suprir o comparativo sintético aqui. Ele é do latim, esse mais, né? Ele não aparece. Então, melhor, pior, maior, menor, superior. Terminou em or, a gente geralmente sabe que foi suprido ali a palavra mais, comparativo sintético. Não precisa usar a palavra mais, melhor, mais, pior. Não. Ele tá ali, a gente tá suprido ele, tá? Superlativos. Vamos falar sobre superlativos. A qualidade em grau muitíssimo elevado. É relativo se eu sou o melhor do mundo, onde eu tenho uma qualidade aqui, características, como por exemplo, bom, em relação aos outros, ou seja, o mundo todo também pode ser. Então, eu estou dando aqui uma relação aos outros. Ele pode ser absoluto. Um ser tem determinada aí qualidade, elevado grau, ou não se relaciona, ou se compara aí com outro ser. A gente está falando de absoluto. Vamos usar advérbios aí de intensidade, como por exemplo absoluto, analítico, como sou muito esforçado. Ou de sufixos, como absoluto mais sintético, é difícil, né? Dificílimo. É bom, como ótimo, né? A gente tem a variação do adjetivo aqui em grau, como adjetivo, que sofre o processo aí de intensificação, onde ele tem sentido aqui intensificado por 3 tipos, veja só. Primeiro, por advérbio, que é tão bonito, né? Por sufixo, caríssimo. Ou por substantivo, né? Enxaqueca, monstro. A gente tá falando aí por substantivo. Para fechar com chave de ouro, vamos ver as formas estilísticas em alto grau aqui. Eu tenho primeiro de repetição. Maria é linda, linda, linda. A gente vai repetindo, né? Esse adjetivo. Ou prefixos intensificadores. Maria é ultra exigente. A gente tem prefixos aqui também observando aumentativo ou diminutivo. Ele é rapidinho, rapidão, rapidaço. A gente tem comparação breve aqui no caso. Isso é claro como o dia. Expressões fixas cristalizadas ali. O sociólogo é podre de rico. Ou até mesmo artigo definido, que vai indicar notoriedade. Ele não é um médico, ele é o médico, né? Não é qualquer médico, notoriedade, dando função, uma qualidade mais que especial. E aí, meu povo, curtiu? Já quero ver aqui a chuva de likes para quem tá aqui comigo hoje. Nos vemos na próxima aula. Até mais!